Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. No episódio de hoje, os alunos Giovana Arca, Jonas Nobre e Maria Júlia conversam com Graziele Tortorelli sobre direitos dos estudantes. Oi, meu nome é Maria Júlia. Eu sou o Jonas. Eu sou a Giovana e nós somos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Portinari Pretoriano e hoje nós vamos entrevistar a advogada Graziele Tortorelli a respeito dos direitos dos estudantes. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer antes da gente entrar na questão dos direitos é por que você escolheu fazer direito? Boa tarde, meu nome é Graziele, sou advogada. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu escolhi o direito, na verdade, eu tenho já a minha primeira formação, que é administração, né? Trabalhava na área e busquei o curso de direito porque eu queria concurso público inicialmente. Mas depois que eu entrei no curso, fui vendo como que era o curso, consegui um estágio na área da escritório de advocacia, né? E mudei a minha ideia. Então, eu hoje... Na época e hoje, a partir de um momento na faculdade, eu decidi que eu queria ser advogada mesmo. Mas primeiramente, a decisão foi por querer concurso público. Então, foi essa a minha escolha. E quando você escolheu o direito, como que você achou que ia ser a faculdade e o dia a dia mesmo no trabalho? O curso, ele é bem informativo, né? O curso de direito, ele envolve várias áreas. A gente fala entre nós que ele é do nascimento à morte. Então, o curso em si, ele é bem maçante no início, porque nós vemos a questão de legislação, cada área. E é interessante no decorrer do curso você fazer um estágio ou trabalhar na área, porque é bem difícil, não é difícil, mas é diferente você trabalhar e estudar o direito, porque a faculdade é mais teórico. Claro que a faculdade desenvolve, né, trabalhos práticos, desenvolve seminários, tem a chance de vocês fazerem artigo científico, né? Mas para quem gosta de leitura, o direito é muito bom. Então, para quem não gosta, né, fica um pouquinho mais complicado, mas o curso ele é bem extenso, são 5 anos de duração, né? E após o curso, você tem, caso você queira seguir a carreira de advogado, você precisa fazer a prova da ordem, né, da OAB. E então tem que ter um pouquinho de dedicação para o curso, mas é um curso que eu indico. É bem legal. E quais foram as suas maiores dificuldades que você enfrentou durante a faculdade? E quais são as maiores dificuldades que você enfrenta diariamente na sua carreira? Bom, acho que de início na faculdade é a questão de você conseguir conciliar o trabalho e o estudo, porque é bem cansativo, né? É um curso, pelo menos o meu curso era noturno, então eu trabalhava na parte do dia e à noite tinha a faculdade. Então... é muito cansativo, você sai da sua casa às 8 horas da manhã, às vezes não dava tempo de voltar para casa, e depois ir direto para a faculdade ia até 11 horas da noite, então é um pouquinho puxado fazer o curso, né? Já na área que você me perguntou da realidade, né? Quais as dificuldades as que você dificuldades. enfrenta diariamente? O início para a advocacia, ela é um pouco... complicada, porque nós somos autônomos, a não ser que você seja contratado de um escritório. Então, para quem opta por advogar sozinho, tem um pouco assim de receio, né, no início, um pouco de medo do que vai enfrentar. E a principal preocupação quando você se forma é: o que eu vou fazer? Como que eu vou ter clientes, né? Onde eu vou atender esses clientes? Então, acho que a primeira reação da pessoa é nesse sentido. A ordem, né, a OAB aqui de Avaré, ela fornece hoje um espaço de coworker. Então, você que não tem um espaço próprio, escritório para atender seus clientes, você pode usar esse espaço. E de início, como eu não tinha clientes ainda, tem um programa que é da Defensoria Pública que você se inscreve. Então, para aquelas pessoas mais carentes que precisam de advogados, que não têm condições financeiras de
pagar um advogado, nós somos nomeados pelo Estado para ajudar essa pessoa. Então, eu acho muito válido, porque você acaba ganhando dinheiro, né? Porque é o que se busca na sua profissão também, uma estabilidade. E você tem a chance de vivenciar o direito na prática. Então, é uma indicação que eu faço para quem está iniciando na carreira a buscar essas oportunidades, né? Eu tive muita sorte, graças a Deus, de conhecer pessoas. E então, logo que eu me formei, eu tive a oportunidade também de por conhecimento de outras pessoas, ter uma sala onde eu podia trabalhar. Trabalhei desde o início, de que eu me formei. Mas ainda todo dia um trabalho de formiguinha que a gente fala, porque o início é bem difícil. E para a carreira todo mundo fala, a advocacia após uns 3, 4 anos que você vai se estabilizar. E isso é verdade, então a gente não pode desistir. Quem realmente quer uma advocacia, que eu tô dizendo da minha questão de ser autônoma, né? Tem que persistir. E claro que eu também tive a ajuda dos meus familiares, né? E é muito gratificante, bem legal. Sobre a OAB, ela realiza projetos com frequência? Sim, inclusive estou aqui, né? Eu sou hoje presidente da comissão OAB Vai Escola. É uma das comissões que a OAB Nacional tem. Fora a nossa comissão da OAB Vai Escola, existem a comissão do jovem advogado, da mulher advogada, do direito médico. Então, são várias comissões que a OAB aborda, que são projetos, né, sociais que a gente leva para as escolas. No caso da comissão da OAB Vai Escola, nós levamos a informação. A informação para jovens, a questão do direito, de deveres, né? Mais um trabalho social mesmo. Nós não ganhamos nada, somos convidados para fazer parte e é tudo trabalho voluntariado. Então, ela sempre está fazendo grandes projetos. Qual seria a importância desses projetos? Eu acho que a principal característica, né, de ter e o objetivo de ter essas comissões é a informatização, a informação, né, na verdade, a informatização não, desculpa, a informação. Levar o conhecimento, aproximar a Ordem dos Advogados para a sociedade, porque nós temos que ter o trabalho social também, né? Nós temos que levar aos jovens, vocês, as informações, o conhecimento, o que vocês têm de direito, quais são os seus deveres, porque eu acho que é muito importante essa questão. O jovem informado, hoje, sabendo o que ele quer para a vida dele, é meio caminho andado. E a gente sabe, todo mundo fala que a educação é o futuro. E sim, eu acredito que com a educação e você querendo, né, o que você tem de objetivo para sua vida, ela te traz muito benefícios. São coisas bem legais que você consegue realizar, tanto profissionalmente como de forma particular na sua vida. Em relação a tudo que você estava dizendo, quando o Jonas perguntou sobre a importância, a gente trouxe você aqui principalmente porque no dia a dia é muito importante para nós, estudantes, saber dessas coisas, porque muitas pessoas realmente não têm nenhum tipo de noção sobre o quanto que elas podem, porque a nossa sociedade é feita de uma democracia que tem direitos e deveres, e na nossa cidade isso não fica claro para muitas pessoas. E em relação a isso, o objetivo desse projeto sempre foi esse, a conscientização mesmo. E um pouco de incentivo também, né? Porque nós temos realidades diferentes. Nós temos realidades de estudantes de escolas públicas e temos realidades de estudantes de escolas particulares. Às vezes, em escola pública, a gente sente que, não só a escola pública, claro que na particular também, mas levar o conhecimento e a informação que pode dar certo é um incentivo. Então, eu vejo que é de grande importância, que nem eu mesma, eu estudei em escola pública. Consegui fazer 2 faculdades. Foi fácil? Não foi. Mas quando se tem um objetivo e se quer, é importante levar esse incentivo. E quanto às informações,
Sim, muitas das pessoas, principalmente os jovens, às vezes não sabem, passam por algum tipo de problema na sua casa ou alguma coisa relacionada a esse tipo de situação que envolva o direito, não sabe para quem recorrer, o que fazer, né? Então, nós conseguimos passar essa informação para eles e a gente espera que com que nós estamos falando e mostrando, consiga ajudar alguém com uma simples informação, porque o direito é isso, né? A maioria das vezes a pessoa busca o que deseja, mas ela não tem o conhecimento do que ela quer. Às vezes nem é um problema judicial mesmo, às vezes é só simples uma informação. Então, é muito importante tá sempre falando, né? Colocando na cabecinha de cada um, dando um incentivo, não puxando o lado para o direito, mas o direito é muito legal. Então, a gente sempre leva essas questões, assim, com a comissão e como pessoa mesmo, né? Porque a gente acaba falando da nossa vivência. Então, é muito legal. Você consegue observar se as pessoas conseguem se interessar bastante com as palestras que vocês fazem? Se realmente incentiva na pessoa a procura? Olha, eu tive um exemplo esses dias. Eu fiz parte já dessa comissão o ano passado, ano retrasado, como membro, né? E nós fomos numa escola e, por coincidência, encontrei uma pessoa na rua e ela me parou e falou assim: ai, eu lembro de você, você foi na escola, você deu uma palestra assim, assado, eu tô fazendo direito. Então, assim, é legal você, pelo menos, notar que o que você tá levando, né, incentiva mesmo, realmente. Porque eu achei muito legal. A pessoa lembrou, só que eu não lembrei dela na hora, né? Mas depois eu falei assim, eu lembro de você, da escola tal, que legal, nossa, parabéns, continua mesmo. Então, assim, se a gente puder cultuar a ideia, e pelo menos alguém, não do direito, mas queira estudar, que incentive, que dê essa vontade, pra gente é gratificante. E a maioria das vezes, quando nós vamos falar, são turmas grandes, né? São 30 alunos, às vezes 40 alunos. Claro que dispersa um pouco, uns têm mais interesse que o outro, né? Mas, em geral, todo mundo presta atenção. Não sei se levam mesmo o que a gente fala, né? Mas a gente passa a informação, então isso é importante. A princípio de tudo que você falou, com os objetivos, são bem importantes, você sabe nos dizer como que surgiu a ideia desse projeto? Então, o projeto em si é da OAB Nacional. Já são comissões que a OAB tem e tem que desenvolver um papel na sociedade. Então, a OAB é dividida por subseções, né, que são cada regiões. Então, cada região, que nem cada cidade, tem as suas comissões. A cidade vizinha, Itaí, tenho amigos que fazem também parte da comissão OAB Vai Escola. Então, cada seccional, né, tem as suas comissões e fazem o mesmo trabalho, levando palestras, informações, conhecimentos, às vezes fazem cursos mesmo para as pessoas participarem. Então, é um projeto que vem da OAB Nacional mesmo, não regional. Quais seriam os temas de maior importância abordado pelo projeto? Então, no projeto da Comissão OAB Vai Escola, o principal que nós trabalhamos é o bullying e o cyberbullying. São temas que as escolas pedem bastante para a gente levar. Ele é uma pauta que tem bastante procura. Nós falamos também sobre a responsabilidade e a ética no mundo digital, né? Que é muito importante, muito atual, porque hoje tudo é tecnologia, tudo é informática. Então, nós levamos também uma parte do conhecimento do que se pode, o que não pode fazer, como que o que é ser ético. Temos também educação para a cidadania, que nós levamos, que é a importância do voto, né? O dever, o porquê de votar. Nós levamos também. E tem também alguns casos específicos que tem escolas que têm cursos técnicos. Então, eles pedem para levar informações no sentido de qual é o direito do estagiário e do jovem aprendiz. Porque tem pessoas que começam já a trabalhar a partir dos 14 anos como estagiário, ou na faixa dos 16 também, como jovem aprendiz. Então, a gente leva essa informação também do que eles têm de direito. Então, esses são as principais. Às vezes, a escola nos pede eventualmente, algum outro tema que a gente, em conjunto com outras comissões, a gente leva para a escola também. Mas o nosso cronograma são esses os temas mais abordados.
E entre aqueles estudantes que realmente apresentam interesse, que como você disse, não são todos, né? Quais são as dúvidas mais recorrentes? Eles têm bastante curiosidade em saber como que é o dia a dia de advogado. Eles perguntam bastante da área penal, né? Eu não faço muito a parte penal, mas o que tem de informação a gente passa. Às vezes tem outros colegas que vai conosco nas comissões, porque a nossa comissão é formada de mais membros, né? Então, às vezes tem mais experiência que a gente, mas eles ficam curiosos em saber como que é o dia a dia do advogado, como que faz para passar no concurso, qual que é o método de estudo melhor para fazer um concurso, quais são os concursos que abrangem o direito, né? Então, são essas as principais. Qual que é a dica, por exemplo, eles falam, qual que é a dica que você dá pra gente estudar, como que funciona? Então, eles interagem dessa maneira, sempre com curiosidade em saber como que é o curso e como que é a profissão. Englobando esse assunto que ela falou, então vocês são bem recebidos pelos estudantes ou tem alguns casos de descaso quando vocês vão? Não é bem descaso, é que a gente sente que tem turma que é um pouco mais interessada e tem turma que é um pouco menos interessada, né? Mas acho que isso é normal de qualquer situação. Mas sempre, na grande maioria, a interação acontece bastante. Eles fazem pergunta ao final, querem saber, às vezes de cunho pessoal mesmo, mas sempre com aquela curiosidade de saber. Então, é positiva a interação, não temos problemas. E essa relação que você falou de algumas turmas serem mais interessadas ou não, tem alguma relação com idade? Não, eu acho que deve ser por objetivo de cada um, né? Às vezes, não sei, às vezes é chato o que eu tô falando aqui em questão do direito. Eu não me interesso pelo direito, então não vou dar muita bola pro que ela tá me falando, né? Mas às vezes surge dúvidas de outros tipos de curso. Então a gente, como tá ali, a gente passa a informação do que a gente sabe, né? Às vezes a pessoa não quer, que nem teve uma sala que nós perguntamos quem gostaria de fazer faculdade mesmo e quase ninguém levantou a mão. A gente ficou assim, nossa. Mas por quê? Porque tem outros objetivos. Por exemplo, prefere um curso técnico que é mais curto ou algum outro tipo de concurso, mas sem precisar da faculdade. Então, como eu falei, depende do objetivo do pessoal, né? Do jovem. Então, eu não sei se você já tem também essa... eu quero ser tal coisa. Porque eu acho que é muito... Também é muita pressão, né? Pra saber o que você quer agora com a idade de vocês. Vocês têm com 15 anos. É a faixa que a gente dá às palestras, né? Então, é muito difícil mesmo. Cada um querer falar pra gente... eu sei o que eu vou querer. Então, às vezes acontece nesse sentido. A não interação, né? Mas depende do objetivo de cada um. Você estava comentando, né, sobre o projeto e tudo. Essas palestras são só em escolas públicas ou particulares também? O projeto visa tanto a pública como a particular. Até agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, que é uma porta pra gente, né? Eu acredito que a comissão não tenha vindo aqui ainda no colégio para estar divulgando, né, as nossas palestras. Já é um caminho para nós, então nós agradecemos muito em nome da comissão, mas fazemos tanto em escola pública como particular. Essa coisa que você tinha dito anteriormente de que muitos alunos não visam a faculdade, você acha que isso acontece mais nas públicas ou nas particulares, que você nota assim, quando você faz essa pergunta? Pela experiência que eu já passei, mais nas públicas. Públicas. Eu acho que, mas a gente tenta demonstrar que hoje em dia o ensino superior é muito mais acessível do que antigamente, que tem muito mais oportunidades, né? Existem, que nem, por exemplo, nós temos instituições aqui que não é gratuito o curso, tem a possibilidade de, dependendo do curso que você escolhe, faculdade aqui na cidade, financiamentos, então, bolsas, né? Então, nós tentamos mostrar que é possível, sim, fazer uma faculdade. Mas além do objetivo individual de cada um, de escolher fazer ou não, eu acho que é mais a questão financeira, às vezes, né? Que, infelizmente, a maioria quase não tem tanta oportunidade, né? Então, a gente tem ainda essa questão. Então,
é por isso desse nosso projeto, de levar para eles, de dizer que sim, é possível se a pessoa procurar, investigar e querer fazer algum curso, né? Então a gente tenta mostrar que é possível. Em grande parte, às vezes, com a realidade que vive, a pessoa pode acabar, tipo, desistindo de alguma coisa, achando que ela não pode ter a mesma oportunidade que outra pessoa. Até porque, às vezes, a pessoa precisa trabalhar, né? Então, ela acha que trabalhando ela não vai conseguir conciliar o estudo. Então, é uma realidade um pouco diferente. Então, acho que acaba sendo esse o problema também, né? Que a gente sabe da realidade de cada um. Então, às vezes, esbarra no problema financeiro. Ai, mas eu preciso trabalhar primeiro para depois ver se eu consigo fazer algum curso. Não consigo de cara já fazer algum curso. Será que a minha família vai me apoiar? Será como que vai ser, né? Porque nós temos pessoas que começam a trabalhar desde cedo, né? E tem alguns que já têm objetivo para isso. Eu trabalho para estudar. Então, eu acho que o grande problema, assim, que eu vejo em relação é financeiro da maioria das pessoas, dos estudantes. Para nós que somos aqui do Portinari Pretoriano, muitas pessoas não sabem, não têm nenhum tipo de contato com essa realidade realmente. Então, a importância também da palestra nas escolas particulares é em grande parte para poder também mostrar para essas pessoas que essa palestra gera impactos diferentes em classes sociais distintas, né? Sim. Tanto para nós quanto para eles. Sim. Porque realmente muitas pessoas têm essa necessidade, né? E é muito triste, muitas pessoas não sabem disso, não sabem nem como ajudar. E é muito interessante isso que vocês fazem, mesmo que tenha essa diferença entre escolas particulares e públicas. E assim, nós levamos o mesmo conhecimento para ambas as escolas, né? Ambos os alunos. A gente sabe da realidade de cada um, mas também tem gente que estuda em escola particular que talvez não queira também fazer alguma faculdade, né? Ou prefere fazer algum tipo de outro curso de especialização que não exige um técnico, por exemplo, né? Não um bacharel, mas existe sim essa realidade diferente, né? Muitas vezes barra nessa desigualdade em questão social, em questão de financeiro, de oportunidades, né? Mas hoje existe bastante programas também, né? Que dá para englobar todo mundo. Então, acho que vocês que têm uma oportunidade melhor poderiam falar assim, nossa, a gente consegue, vamos estudar, né? Porque nós temos isso fácil. Então, às vezes, tem outras pessoas que não têm esse tipo de situação. Procurar na comunidade aqui em Avaré ajuda, né? Existem trabalhos voluntários, existem, acredito eu, que tem algum lugar que, eu não sei dizer propriamente agora, eu não me recordo, mas ajudar no sentido de levar informação, ajuda com monitoria, aulas, né? Então, isso é legal. Que nem nas escolas públicas, a gente sabe que tem um grêmio, e esse grêmio, eu acho que deve ter que vocês também têm um grêmio, né? Ou não? Não. E tem alunos do grêmio que fazem a monitoria, por exemplo, tem um aluno com dificuldade de matemática, então fazem um mutirãozinho e vão lá e ajudam essas pessoas que têm dificuldade em matemática. E assim vai, um ajudando o outro. Mas isso, infelizmente, faz parte da nossa realidade, né? Mas o que a gente tenta é levar o incentivo e a informação para todo mundo. Em relação ao incentivo, muitas vezes a escola particular, por exemplo, na nossa escola, o Paulo já fez palestras sobre nos incentivando mesmo à procura de diversas coisas para o nosso futuro. E isso, muitas vezes, a realidade pode acontecer que, não aconteça nessas escolas públicas. Sim. Isso é uma realidade triste, mas que acontece bastante. Acontece. Eu vejo, assim, que tem vários tipos de projeto em desenvolvimento nas estaduais, principalmente onde nós vamos, que existem Olimpíadas, né? Que nem teve uma sala específica que nós fomos, tinha um aluno que estava lá, acho que a diretora de ensino estava lá para conhecê-lo porque ele se classificou para uma Olimpíada de Química. E teve oportunidade, ele fez e foi, aprovou, foi legal, e vai competir com outros alunos de outros estados. Então, muito legal. Então, mas a própria escola, ela fornece algumas situações.
E vai do aluno querer participar ou não, né? É um pouco mais difícil para eles, mas se realmente gostar de estudar, que eu acho que é o importante, tem a oportunidade. Mas muita gente coloca obstáculo, às vezes é um obstáculo pessoal que a gente não sabe qual é, né? Mas projetos existem. Então é muito, muito legal. E se vocês tiverem a oportunidade também de estarem participando, né? É bem legal para o crescimento de vocês no futuro, né? Tudo que se faz hoje, vocês vão colher no futuro. Então é muito legal. Esse é o primeiro projeto da OAB que você tá inclusa, tipo, de membro ou como presidente mesmo? É a primeira vez. Eu fui convidada. Eu participei da comissão já como membro. Eu também faço parte como membro da Comissão do Direito do Trabalho, que também é levar o conhecimento mais específico, né? Só que da área do direito do trabalho, que envolve a questão de direito, como eu comentei, de estágio, para as escolas, do jovem aprendiz. Só que como presidente, eu estou agora convidada, é o primeiro ano. E nós temos mais 3 membros dentro da comissão. Entendi. E, por curiosidade, são todas mulheres. E você tem vontade de participar de outras, com outros temas? Então, o que eu podia participar, eu participo. Nós fazemos bastante projeto com outras comissões, que nem nós temos uma palestra agendada numa outra escola e que vai participar conosco a Comissão do Direito Médico, porque é um assunto mais específico deles, então nós convidamos o pessoal de lá para nos apoiar, dar o suporte, porque eles falam com mais propriedade, né? Sim. Então é legal das comissões que a gente pode interagir com eles, convidá-los, né, para estar apresentando junto com a gente algum tema que seja mais específico. Então isso é legal. Você estava falando, né, das comissões e tudo. E como que acontece essa seleção de membros, de presidente? Vocês decidem? Como que... Então, inicialmente a diretoria da OAB, da Ordem dos Advogados, a presidência, ela chama alguns advogados a convite, né, apresenta o projeto. Você quer fazer parte? Oferece o convite, né, a pessoa tem a disponibilidade de falar sim ou não, depende do tempo dela. E dessa vez o presidente deixou aberto para nós, no caso presidente, quem esteja na presidência, escolher os membros. Um dos requisitos, podem participar membros que não são advogados, mas um dos requisitos principais é ser advogado, né, para participar. E fica aberto o convite para quem tem a disponibilidade. Mas geralmente é convidado. Sobre o projeto OAB Vai Escola, eles disponibilizam algumas apostilas, não é, para o aluno se informar sobre as leis brasileiras. E eu acabei pegando uma dessas para ler que eu encontrei na internet. E havia uma lei, que agora não vou lembrar o número, que falava que todo cidadão tem acesso, né, à casa e à moradia. E se a gente pegar a realidade para ver hoje, sabemos que não é bem assim. E tem algum estudante que, ao se informar disso, se frustra com as leis brasileiras ou até mesmo a política? Como nós estávamos falando da questão social, né, a Constituição Federal traz que todo cidadão, né, todo mundo tem o direito de moradia, saúde, bem-estar. Só que a gente sabe que não é assim que acontece, né? A maioria dos casos tem pessoas que vivem em situação bem vulnerável, não tem um lugar para morar, e existem programas para essas pessoas. Tem linhas de crédito, por exemplo, que o município desenvolve, que constroem, porque aí já envolve políticas públicas, né? Nessa questão, para resolver a questão de moradias propriamente. Por exemplo, aqui a Prefeitura de Avaré faz um projeto de casas, que eu acredito que até finalizou o mês passado, de inscrições para casas populares. Então, é uma oportunidade que a pessoa que não tem um lar, né, próprio, possa se inscrever nesse programa dessas políticas que o município oferece, e se ela for sorteada, ela tem uma linha de crédito que ela poderia pagar bem um valor ínfimo de uma mensalidade da casa própria. Então, envolve não só a sociedade, mas envolve também políticas públicas em relação a isso.
o município ele é obrigado a dar uma devida assistência para a pessoa que não tem qualquer tipo de suporte, seja ele de moradia, de saúde. Então isso já envolve a política pública de cada município. Quais seriam os resultados esperados pelo projeto? Da OAB Vai Escola? É o que eu falei desde o início, né? Que a gente possa plantar alguma coisa boa para os jovens, levar uma informação relevante e que nós consigamos incentivar os estudos. Porque nossa função é essa, o objetivo nosso é esse, levar a informação, fazer essa inclusão social, né? Mostrar o que de fato pode e o que não pode e a informação. Então, a gente fica muito feliz de poder levar e a pessoa, quem quer que seja, escute e crie alguma coisa de boa para o futuro. Então, é isso que a gente espera, é isso que a gente deseja. Para encerrar, a gente gostaria de saber qual conselhos você daria para os estudantes que querem cursar Direito. Bom, para cursar Direito, é uma faculdade muito legal. Então, vou puxar a sardinha agora, né? Ela é, sim, um pouco exaustiva, porque exige um pouco mais de esforço em questão de estudo. Tá em constante mudanças, né? As leis, todo dia existe uma lei nova, então a gente está sempre aqui informando, sempre estudando, sempre se atualizando. Então, para quem gosta de ler e para quem gosta de ter relações interpessoais, né? Porque nós lidamos com problemas de pessoas, né? A nossa realidade é essa. Ninguém procura um advogado porque eu gosto de um advogado, eu vou procurar um advogado. Não. É sempre para resolver uma situação. E às vezes é uma situação que resolve a vida da pessoa. Então, é de uma grande responsabilidade, né? Então, tem que ter essa consciência que você vai trabalhar com o problema da pessoa. E também tem aquelas pessoas que optam concurso. Aí, mesmo assim, para concurso, a pessoa tem que ter uma experiência na área da advocacia, a depender do cargo que ela vai querer fazer o concurso, né? Então, ela precisa ter aí experiência de uns 3 anos, precisa estudar muito, decorar a lei, porque concurso hoje em dia é muito competitivo, né? São provas, assim, que exigem conhecimento máximo, porque senão é muita concorrência, então você tem que ir muito bem na prova. Então, o meu conselho é estudar. Sempre estudar. A gente agradece muito a sua presença. Foi um podcast bastante esclarecedor para muitos de nós, tanto para nós quanto para quem vai assistir. E é isso. Eu que agradeço o convite novamente, agradeço a oportunidade e fico à disposição para os próximos também. Agradeço. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.